Bom, o Lula teve uma boa notícia ontem, né? Uma pesquisa do Datafolha apontou um crescimento na aprovação dele. 33% dos brasileiros agora avaliam o governo como ótimo ou bom. É o pico do ano, né? Eram 29% em julho, mas ainda é um número muito ruim, né? 38% classificam o trabalho como ruim ou péssimo e 28% como regular. Sobre o trabalho do presidente, né, individualmente, há um empate. 48% aprovam e 48% desaprovam. Os números anteriores eram sobre o governo. Esses são sobre o indivíduo, Lula. Em julho, 46% aprovavam, 50% reprovavam, diferença de 4 pontos. Agora temos um empate. Datafolha, agora não dá para dizer que mudou alguma coisa, né? Porque a margem de erro é de 2 pontos, então estamos ali no limite da margem de erro. Datafolha ouviu 2.005 pessoas entre segunda e terça-feira em 113 cidades do país. Mas sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos outros 7 réus acusados de tentativa de golpe de Estado, né, uma parte condenada, agora a gente vai ter ao longo do dia, ao longo desse jornal. Tem muito assunto ainda para abordar nessa sexta-feira, porque aquele homem apontado como operador do esquema que roubou aposentados e pensionistas, o careca do INSS, foi preso em São Paulo agora pela manhã. A Polícia Federal cumpriu mandados de prisão preventiva, mandados de busca e apreensão também, mais uma fase da operação sem desconto. Quem está por aqui para trazer mais informações é o Eduardo Frumento. Bom dia para você, Frumento. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, preso, portanto, na manhã de hoje por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Além dele, Maurício Camizotti, um empresário suspeito com envolvimento nas fraudes do INSS, também preso pela Polícia Federal. O Maurício preso aqui em São Paulo, o careca do INSS preso em Brasília, são outros 13 mandados de busca e apreensão também, autorizados pelo Supremo na capital paulista e no Distrito Federal. Chama atenção que neste momento são cumpridos 2 mandados de busca e apreensão aqui na capital paulista, na casa e no escritório de um advogado, Nelson Williams, advogado que é apontado pela CPMI do INSS como com ligações suspeitas no esquema do INSS. Relatórios do COAF teriam indicado que entre 2019 e 2024, o escritório de Nelson Williams teria movimentado cerca de 4 bilhões e 300 milhões de reais de maneira suspeita e, por isso, ele também tem um requerimento lá na CPMI para ele ser convocado para prestar esclarecimentos. Ainda não há maiores detalhes sobre a participação deste advogado no esquema. O que se sabe é que o careca do INSS foi uma pessoa que facilitou justamente as fraudes descobertas na primeira fase da operação sem desconto, e esse empresário, Maurício Camizotti, também teria participado do esquema com a criação de algumas instituições falsas e que teriam, portanto, se apropriado desse dinheiro. Ainda não há maiores informações sobre as apreensões realizadas hoje. O que se sabe é que pelo menos um carro de luxo, uma réplica de um carro do Ayrton Senna, relógios de marca e também dinheiro em espécie já foram apreendidos nessas operações de hoje. A operação de hoje que leva o nome de Cambota, um desdobramento, portanto, da operação sem desconto. Então é isso. Essas ações são realizadas em São Paulo e no Distrito Federal, da Operação Cambota, desdobramento da sem desconto. Careca do INSS preso em Brasília, mas daqui a pouco mais detalhes também sobre outros pontos aí da Operação Cambota. E aliás, valeu, Frumento, ontem a CPMI que investiga esses desvios aprovou a quebra de sigilos do careca do INSS. Quem? O Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como careca do INSS. Muito conhecido como careca do INSS. Essa medida aí que atinge os dados bancários, fiscais, telefônicos, foi tomada em meio a um pacote com quase 200 requerimentos. Com isso, todos os investigados e entidades que aparecem no inquérito da Polícia Federal terão a movimentação financeira analisada pelos parlamentares. Além do careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, estão na lista o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, empresários e dirigentes de associações. Ontem, a CPMI ouviu o ex-ministro José Carlos Oliveira, que comandou a Previdência no governo de Jair Bolsonaro. Durante o depoimento, ele disse que só ficou sabendo da fraude após a operação da Polícia Federal e ressaltou que o INSS não tem condições de fiscalizar os acordos de cooperação que assina com as entidades.
Porém, o INSS, ele não tem condição absolutamente nenhuma de fiscalizar a CT. Como é que se fala? Um processo mecânico. Isso passava por todos os setores, as pessoas requeriam passar por todos os setores, pelo crivo de todos os setores, para ficar adequado de acordo com a legislação, e vinha num processo virtual para a gente poder assinatura. Não havia uma solenidade de assinatura, um evento de assinatura, era uma coisa bastante fria e distante da gente. O depoimento de José Carlos Oliveira foi criticado pelo presidente da CPMI, senador Carlos Viana. Ninguém sabe de nada, ninguém viu nada, ninguém conheceu ninguém e só ficou sabendo depois que a Polícia Federal se manifestou. Ou seja, há momentos em que parece que os aposentados roubados é que são culpados. Nós estamos construindo uma investigação e dando direito de resposta a todos os envolvidos, para que no final ninguém possa reclamar que nós não usamos do equilíbrio e do direito, especialmente de respostas. Aliás, a CPMI também aprovou a quebra do sigilo bancário do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas e Idosos. É aquela entidade que tem o irmão de Lula, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, como vice-presidente. Outro alvo foi o empresário Maurício Camisotti, considerado um dos principais beneficiados pelos desvios. Ele teve o sigilo de presenças em gabinetes do Congresso Nacional quebrado pela comissão. E a gente teve posicionamento das defesas, então, do careca do INSS e também do empresário Camisotti. Fala aí, o Eduardo Frumento, de volta ao estúdio. Do advogado Nelson Williams também, alvo dessa operação de hoje da Polícia Federal. Ele que está tendo a casa e também o escritório em São Paulo como alvo da operação da Polícia Federal. Diz que tem colaborado integralmente com as autoridades e confia que a apuração demonstrará a sua total inocência. Ele esclarece também que o dinheiro repassado ao escritório é de natureza completamente jurídica, estritamente profissional e legal, e também que valores transferidos a ele referem-se à aquisição de um terreno vizinho à casa dele, nos Jardins, um bairro nobre aqui de São Paulo, numa transação que, segundo ele, é lícita e de fácil comprovação. E diz ainda que a operação de hoje não implica qualquer juízo de culpa ou responsabilidade. As defesas do Antônio Carlos Antunes, né, o careca do INSS, e também do Maurício Camisotti, procurados, ainda não se pronunciaram os primeiros desdobramentos, portanto, dessa operação de hoje. Carla, eu li uma reportagem recentemente sobre o Nelson Williams, viu, Frumento? É uma figura interessante. Ele tem um grande ressentimento do pai, que na infância dizia: filho, você nunca vai me decepcionar porque eu não espero nada de você. E aí ele guardou esse ressentimento e falou: bom, eu me tornei um dos maiores advogados do Brasil, eu sou riquíssimo, então vou me tornar uma celebridade de mim mesmo. Então ele contrata equipes profissionais para registrar o dia a dia dele, né, os deslocamentos. O motorista dele acabou se tornando um personagem, o Gilberto, né? E o Gilberto abriu uma conta no Instagram e tem 430 mil seguidores. Tá? Você tem quantos, Carla? Você que tem mais de nós três aqui. 151 mil. Isso. O Gilberto, motorista do Nelson Williams, tem 435 mil. Caramba. E aí, você vai no escritório dele, tudo lá tem o nome dele. A caneta, o copinho de café, tudo Nelson Williams. É tudo grafado ali, né? A colherzinha que você vai mexer o café, a embalagem de açúcar, tudo Nelson Williams. Nelson Williams. A TV não fica lá no Band News, na Globo News, no mudo, fica mostrando passagens da vida dele. Cara, tem coisas muito interessantes. A adega deles é das mais caras do Brasil. Ele tem uma escada de garrafas de champanhe que a gente já caríssimas. comentou aqui, né? É aquela que a gente comentou. E ele manda fazer funcos, sabe aqueles bonequinhos? Dele mesmo, que ele vai distribuindo para os amigos. Então, na festa junina é ele com uma enxada. No Natal é ele com um chapeuzinho. E ele distribui entre os amigos. E aí, para o Carnaval de Olinda, mandou fazer um bonecão dele mesmo. E para o desenho do bonecão, ele contratou a Laerte, a cartunista. Quer dizer... Só melhora. É um culto à própria imagem. Impressionante, cara. Vale a pena vocês procurarem. Tem uma matéria na Piauí, bem comprida, sobre o Nelson Williams, do jeito que a gente gosta, daquelas que demoram o dia inteiro para ler, mas muito saborosa. Muito. E é esse personagem aí, que não está entre os que foram presos, né, Frumento? Tem busca e apreensão. Busca e apreensão em 2 endereços ligados a ele. É uma busca e apreensão que eu queria fazer, viu? Deve ter muita coisa interessante nessa casa, né? Não queria fazer busca e apreensão, eu queria conhecer a casa do cara. Ah, tá. Deve ter muita coisa interessante ali. Valeu, Frumento. Estamos de olho.
Definidos os classificados para as semifinais da Copa do Brasil, os jogos serão só em dezembro. Ontem, Cruzeiro e Vasco avançaram. Quem tem os detalhes é o Lucas Belotti. Ninguém sabe de nada, ninguém viu. Vasco e Cruzeiro ficam com as duas últimas vagas para a semifinal da Copa do Brasil. O Cabuloso venceu mais uma vez o Atlético Mineiro por 2-0 e fechou o agregado do clássico com 4-0 a favor. Destaque do jogo ficou para o artilheiro Caio Jorge, que marcou os 2 tentos da partida. Agora o Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians em uma das semifinais. Quem também levou a melhor em um clássico estadual foi o Vasco da Gama. Durante os 90 minutos, o placar foi o mesmo do jogo da ida, 1-1. Nuno Moreira fez o primeiro para o Cruz Maltino e Alex Telles igualou para o Glorioso. Nos pênaltis, o próprio lateral esquerdo acabou como vilão, perdendo o único entre os cobrados. Robert Renan bateu o que garantiu o Vasco na semi. O Gigante da Colina avança para mais um duelo entre cariocas, dessa vez contra o Fluminense. Os jogos das semifinais estão inicialmente marcados para os dias 10 e 14 de dezembro.